Eu nunca soube que minha vida já estava prometida antes mesmo de eu nascer. E tudo começou naquela noite, a noite em que minha mãe chorou e selou meu destino. O vento uivava como um lamento antigo, e a casa parecia respirar em agonia. Eu tinha apenas 7 anos, mas naquele instante envelheci sendo minha irmã, frágil como uma flor murcha, lutava pela vida. Eu, saudável e cheia de energia. Era o sacrifício perfeito. Lembro-me do cheiro do incenso queimando, denso, sufocante, e da voz sussurrada, no escuro. Ela concorda. O preço será pago. Minha mãe, ajoelhada, implorando para uma sombra que eu não conseguia ver. E eu, escondida atrás da porta, sentindo meu coração se despedaçar. O contrato foi selado com sangue. O meu sangue. Uma gota caiu sobre o pergaminho, e o destino foi traçado. Nos anos seguintes, nada parecia errado. Minha irmã se recuperou, floresceu, e eu comecei a definhar. Devagar, imperceptivelmente, as noites se tornaram pesadas. Sonhos estranhos, rostos que eu nunca vi, sussurros que ecoavam em meus ouvidos. Eu não entendia, até completar 18 anos. Foi quando acordei. E não havia mais reflexo no espelho. Corri até minha mãe, gritei, chorei, e ela, com olhos vazios, apenas disse: "Me perdoe. Eu não tinha escolha." Fugiu de mim como se eu fosse um monstro, e talvez eu já fosse. As pessoas começaram a agir estranho perto de mim, como se sentissem algo que nem eu compreendia. Os cães latiam, as luzes piscavam quando eu passava. As portas se fechavam sozinhas. Herdei uma presença que não era minha, uma marca invisível, mas que pesava como uma corrente. Um dia entrei em casa e encontrei um envelope em cima da cama. Dentro, havia uma carta. Curta. Fria. "Você precisa terminar o que foi começado, ou ela pagará o preço no seu lugar." Minha irmã. O pânico me sufocou. Saí correndo. As ruas pareciam girar ao meu redor. O céu, negro, como se ameaçasse desabar. Corri até a casa de uma mulher que todos evitavam na cidade. A velha Maeve, uma bruxa, diziam. Mas para mim, era minha única esperança. Ela me olhou, como se já soubesse tudo, e disse: "Você carrega 2 almas, mas nenhuma é sua." A verdade me cortou como vidro. Minha existência era uma prisão. Maeve me contou que, para quebrar o pacto, eu teria que enfrentar o próprio espírito que me possuía e fazer uma escolha impossível: salvar minha irmã, mais uma vez, ou salvar a mim mesma. O ritual aconteceria na noite sem lua. Até lá, eu precisava resistir. Mas cada dia, cada segundo, eu sentia a outra presença crescendo, tomando conta. Sonhava com olhos vermelhos, com vozes antigas me chamando, com um nome que não era o meu, e no fundo, uma parte de mim começava a ceder, a desejar o poder que aquela escuridão prometia. Na escola, meus amigos começaram a se afastar, até que um por um sumiram, deixando apenas o eco de suas ausências. Minha irmã, alheia a tudo, sorria, brilhava, tão viva, porque eu estava morrendo. Uma tarde, ao voltar da escola, vi uma sombra parada na esquina, alta, imóvel, e quando pisquei, havia uma carta nos meus pés. Está quase na hora. Escolha. Me tranquei no quarto. A carta tremia nas minhas mãos. Meu coração parecia implodir dentro do peito. Minha mãe tentou entrar, mas algo dentro de mim a afastou, sem querer, ou talvez querendo. Eu já não sabia mais. A velha Maeve apareceu na minha janela naquela noite. Seus olhos, 2 pedras cinzentas. Ela apenas disse: "Está vindo." E desapareceu. O relógio marcava 00:00 quando a casa começou a estremecer. As paredes choravam, o chão rachava.
No espelho rachado do meu quarto, vi a figura me observando, sorrindo. Era eu, e não era. Senti uma força me puxar para dentro do espelho. Lutei, gritei, mas parte de mim queria ir. Parte de mim queria se libertar. Então, ouvi a voz da minha irmã, chorando, implorando: por favor, não me deixe. O som quebrou o feitiço por um segundo. Me deu forças. Corri para o porão, onde Maeve havia preparado o círculo de proteção. As velas tremulavam violentamente. O cheiro de enxofre enchia o ar. Entrei no círculo, fechei os olhos e chamei a criatura que me habitava. Chamei o meu outro eu. O chão se abriu, e a escolha apareceu diante de mim, em forma de duas portas, uma dourada, com a imagem da minha irmã sorrindo, outra negra, com a promessa de um poder imenso. Minha mão tremia, o suor escorria pelas costas. Se eu escolhesse a porta dourada, eu a salvaria, mas desapareceria para sempre. Se escolhesse a porta negra, eu viveria, mas ela morreria em meu lugar. O tempo parecia congelado, o ar pesado como chumbo. E então, a escolha foi feita. Minhas mãos tocaram a porta dourada. Um calor suave percorreu meus dedos. E então, uma dor lancinante atravessou meu peito. Caí de joelhos, sentindo algo ser arrancado de mim. Minha visão se turvou. Meu corpo começou a se desmanchar em poeira dourada. Do outro lado do círculo, Maeve gritava palavras antigas. As velas explodiram em chamas azuis. A criatura, a outra eu, urrou em fúria. Senti suas garras tentando me puxar de volta. Tentei resistir, mas estava ficando fraca demais. Foi quando ouvi novamente a voz dela. Minha irmã, por favor, fica comigo. Essas palavras foram minha âncora, minha luz. Segurei firme na borda da realidade. Mesmo enquanto cada fibra do meu ser queria desistir, a criatura se materializou diante de mim. Era eu, mas com olhos vazios. Sorriso cruel. Ela estendeu a mão, oferecendo a salvação, em troca da minha alma. Venha comigo. Só assim seremos livres. Por um segundo, a tentação me envolveu. Ser forte, ser invencível. Nunca mais ser esquecida. Mas então lembrei de todas as noites em que minha irmã segurou minha mão. De todos os momentos em que seu sorriso me salvou do abismo. Gritei. Com toda a força que restava, expulsei a sombra. O círculo brilhou como um sol. A criatura gritou e foi consumida pela luz. Caí no chão, ofegante, vazia. Maeve se ajoelhou ao meu lado. Colocou algo em minhas mãos. Era um medalhão, antigo, que pulsava como um coração. Enquanto você carregar isso, estará livre. Mas seu olhar dizia outra coisa. Algo. Ainda não tinha terminado. Voltei para casa antes do amanhecer. A cidade parecia diferente. As pessoas me olhavam com desconfiança, com medo. Entrei no quarto da minha irmã. Ela dormia, serena, sem saber que mais uma vez eu havia escolhido por ela. Sentei ao seu lado. Segurei sua mão e, pela primeira vez, chorei sem vergonha. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, encontrei outro bilhete preso na porta, com letras negras, trêmulas. Você quebrou o primeiro elo, mas há 7. O pesadelo estava apenas começando. Maeve apareceu na minha casa, sem aviso. Seus olhos, ainda mais sombrios, trazia um grimório, um livro antigo, amarrado com correntes. Cada elo é um fragmento da sua alma vendido. Você deve recuperar todos, ou se perderá de vez. 7 fragmentos, espalhados, escondidos em lugares onde a escuridão governa. Cada fragmento
protegido por uma entidade diferente. Minha alma não era apenas minha. Era parte de um mercado obscuro, onde se trocam vidas como moedas. O primeiro fragmento estava próximo, no bosque velho, aquele que ninguém ousava atravessar. Ao entardecer, com o medalhão apertado contra o peito, entrei no bosque. As árvores negras como carvão. O solo, mole, como se escondesse cadáveres. A cada passo, vozes sussurravam em meus ouvidos. Chamavam meu nome. Prometiam alívio. Prometiam esquecimento. Continuei. Mesmo quando meus pés começaram a afundar na lama, ao centro do bosque, encontrei a clareira. E ali, uma criança. Sentada, brincando com ossos. Ela me olhou e sorriu. Quer brincar comigo? Seu sorriso era errado. Seus olhos, vazios como buracos negros. Eu soube naquele momento que para recuperar meu primeiro fragmento, eu teria que vencer aquela criança. Ela se levantou e, de repente, não era mais uma criança. Seu corpo cresceu, se contorceu, transformou-se em uma criatura de ossos e carne podre. Corri, mas o bosque parecia se fechar ao meu redor. As árvores se dobravam criando muros. O céu desapareceu. A criatura me alcançou. Garras afiadas cortaram meu braço. O sangue jorrou quente, tingindo o chão. O medalhão brilhou, protegendo-me do golpe fatal. Agarrei um galho afiado. Furiosa, desesperada, cravei no peito da criatura. Ela gritou, e em sua agonia, o fragmento da minha alma se libertou, uma esfera dourada, que flutuou até minha mão. Ao tocá-la, lembrei quem eu era, quem eu queria ser. Mas o toque também trouxe dor. Tantas dores, tantos pecados. Caí de joelhos. O bosque começou a desaparecer como fumaça. Quando abri os olhos, estava de volta à minha cama. O medalhão, agora com uma pequena rachadura. E na janela, outra carta. Um já foi. Restam 6. Você conseguirá, antes que seja tarde? Olhei para minha irmã. E prometi a mim mesma. Eu enfrentaria o inferno. Rasgaria o céu se fosse preciso. Eu recuperaria minha alma e protegeria a única pessoa que ainda dava sentido à minha existência, mesmo que isso me custasse tudo. O medalhão pesava em meu pescoço como uma corrente. As rachaduras nele pareciam se espalhar, como uma doença. Sabia que não tinha muito tempo. A cada fragmento resgatado, mais eu me perdia. O segundo fragmento estava enterrado no lugar onde nasci, a casa velha, a casa queimarada. O lugar que minha mãe nunca me deixou visitar. Maeve me guiou até lá, em silêncio, com olhos que escondiam 1000 segredos. O portão rangeu quando o empurrei. O jardim, morto. O ar, pesado como chumbo. Cada passo era como andar sobre túmulos esquecidos. A casa parecia respirar. Suas paredes negras pulsavam, como se um coração invisível batesse ali dentro. A porta se abriu sozinha, convidando ou ameaçando. Entrei. O chão rangia sob meus pés. O cheiro de madeira queimada entrava pelas narinas, sufocando. Fotos antigas pendiam das paredes. Rostos riscados, olhos apagados. No centro da sala, uma cadeira de balanço. E nela, uma mulher, de costas, balançando lentamente. Você voltou, a voz, quebrada como vidro trincado. Meu coração gelou. Aquela voz era da minha mãe. Mas sabia que não era ela. Sabia que era algo se fazendo passar por ela. A mulher se levantou. Sua pele, cinza. Seus olhos, vazios. Carregava em uma das mãos uma boneca. A boneca que eu perdera quando criança. Ela estendeu o brinquedo para mim. Leve, é seu. Minhas mãos tremiam. Se pegasse, algo mudaria para sempre. Mas não havia escolha. Segurei a boneca. O chão tremeu. As paredes choraram sangue. E então, vi fragmentos da verdade.
Vi minha mãe, chorando diante do espelho, trocando algo invisível por minha vida. Vi a criatura, a que agora usava seu rosto, sorrindo enquanto assinava o pacto. Eu nunca fui livre. Sempre fui propriedade de algo maior. Caí de joelhos. A dor explodiu dentro de mim. A boneca se desfez em pó dourado, e no meio da poeira, o segundo fragmento da minha alma. Peguei-o, e uma onda de calor cortante me atravessou. Gritei, e acordei, do lado de fora da casa. A construção, agora em ruínas. Maeve estava lá, me observando. 2. Ela disse. 5 restantes. Minha irmã me esperava em casa, seus olhos brilhando de preocupação. Você sumiu por dias. Dias. Para mim parecia apenas algumas horas. O tempo estava se quebrando. Acordei de madrugada com o som. Um arranhão na porta, como unhas buscando entrar. Levantei. Abri a porta. Nada. Apenas uma sombra ao longe, observando. E uma nova carta no chão. 3º elo. Debaixo do lago onde sua alma se afogou. O lago. O mesmo onde quase morri afogada quando criança. O mesmo que dizem, nunca mais. Refletiu a luz do sol depois daquele dia. Sabia o que precisava fazer, mesmo que cada parte de mim gritasse para desistir. Na manhã seguinte, com Maeve ao meu lado, caminhei até o lago. O ar, frio como aço. A superfície da água, negra como breu. Entramos. A água subiu pelos tornozelos, pelos joelhos, pelo peito. Cada passo era uma luta contra uma força invisível, uma força que queria me puxar para o fundo. Fechei os olhos, mergulhei. Debaixo da água, o mundo era silencioso, pesado. Vi uma luz fraca no fundo. O fragmento. Nadei em direção a ele. Mas algo me agarrou. Mãos que saíam da lama, que me puxavam. Tentei lutar, mas cada movimento era mais difícil que o anterior. Então, ouvi a voz da minha mãe, sussurrando no meu ouvido. Deixe ir. Você nunca foi feita para ser livre. Minhas forças falharam. Minhas esperanças desapareceram. Mas então, uma lembrança. O sorriso da minha irmã. O som da sua risada. Lutei. Com tudo que tinha. Arranquei as mãos de mim e mergulhei mais fundo. Peguei o fragmento. E quando o toquei, um turbilhão de memórias explodiu. A dor do abandono, o terror da noite, o amor perdido. Subi à superfície com um grito silencioso. Maeve me puxou. De volta à vida. De volta à guerra, o medalhão agora quase partido ao meio. E na margem do lago, uma sombra me esperava. Não disse nada. Apenas apontou para o norte e desapareceu. O 4º fragmento me chamava, e desta vez, eu sabia que algo maior, algo muito mais sombrio, estava à espreita. O vento cortava como lâminas. O norte, sempre o norte, seguia as pistas. Cada passo, uma sentença. O caminho levava a um bosque antigo, chamado pelos locais de O Silêncio. Dizem que quem entra, nunca mais volta o mesmo, ou nunca volta. A floresta respirava, e cada árvore parecia me observar. Maeve hesitou na entrada. Seus olhos, cheios de medo. Eu não posso te seguir lá. Suas palavras ecoaram no vazio. Entrei, sozinha. O chão era úmido. O ar, espesso como mel podre. Formas estranhas se moviam pelas sombras. Sussurros sem boca. Olhos sem rosto. O medalhão brilhava em meu peito. Fraco. Quase morrendo. Caminhei até encontrar o círculo. 7 pedras negras, dispostas em perfeita simetria. No centro, uma criança. Cabelos dourados. Olhos, sem alma, ela brincava com ossos, montando e desmontando esqueletos minúsculos.
Senti o frio tomar minha espinha. A criança levantou o olhar. Sorriu. Você chegou tarde. Sua voz era a de uma velha. Rasgada e amarga, ela apontou para algo no chão, um espelho quebrado. Cada fragmento refletia uma parte de mim que eu não queria ver. Meu medo. Minha culpa. Minha raiva. O quarto fragmento da minha alma estava dentro do espelho, mas para pegá-lo, eu teria que enfrentar o reflexo que mais temia. Aproximei-me. No vidro quebrado, vi minha mãe, mas não como a lembrava. Não como a amava. Vi uma mulher fria, calculista, entregando minha vida por outra. Meu coração se partiu mais uma vez. Ela te trocou, sussurrou a criança. Você nunca foi a escolhida. A raiva queimou minha pele. Quis gritar, quis correr, mas fiquei. Encarei. Eu sou mais que a dor que me deram. Com um golpe, quebrei o espelho com os punhos. O vidro cortou minha carne. O sangue selou o fragmento. Peguei-o, e uma luz dourada explodiu. A criança desapareceu. As pedras se desfizeram em poeira, e a floresta começou a desmoronar. Corri. Corri como nunca antes. Saí a tempo de ver Maeve me esperando, com olhos vermelhos de chorar. Você mudou. Sim. Mudara. Para sempre. Mas ainda não estava livre. O medalhão, agora rachado em 4, latejava contra meu peito. A cada fragmento reunido, o preço ficava mais alto, e algo lá no fundo do meu ser, despertava. À noite, sonhei. Sonhei com a primeira noite em que minha mãe fez o pacto. Sonhei com o verdadeiro rosto da criatura. Tecido de sombras e dentes, ele me chamava, pelo nome que esqueci. Acordei em meio a gritos. Minha irmã, minha doce irmã, estava sendo puxada, por mãos invisíveis. Pelos ecos do pacto, agarrei-a. Lutei contra as garras da escuridão. Consegui salvá-la. Mas algo ficou comigo. Algo se prendeu à minha pele. O tempo estava acabando. No amanhecer, uma nova carta apareceu, escrita com sangue. Se quiser salvá-la, traga os fragmentos ao altar da colina sombria, antes da última lua cheia. O prazo era agora, ou nunca. Subi a colina com Maeve ao meu lado. O mundo parecia desmoronar, o céu rachado em linhas vermelhas. O vento cheio de lamentos. Cada passo era uma luta. Cada respiração, uma dor. Chegamos. O altar era um círculo de pedra manchado de sangue. No centro, uma figura encapuzada, o verdadeiro dono do pacto. Seus olhos, 2 buracos negros, sua voz, um trovão sussurrante. Finalmente, a herdeira do preço chega. Senti minhas forças esvaírem. Maeve me segurou. Não desista. As palavras dela foram tudo o que precisei. Levantei o medalhão rachado. Eu vim buscar o que é meu. O encapuzado riu. Um som que rasgava o próprio ar. Você não sabe o que pede, criança. Não sabe o que realmente herdou. Mas eu sabia. Eu herdara a dor, a luta e a esperança. E, acima de tudo, o direito de ser livre. Avancei, sem medo, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. A escuridão ao redor parecia se fechar. O chão tremeu sob meus pés. A figura encapuzada sorriu. Você quer sua alma de volta. Seus dedos longos e ossudos se esticaram em minha direção. Mas para isso terá que fazer sua escolha final. As pedras do altar começaram a brilhar em um vermelho profundo. E diante de mim, 2 portas surgiram do nada. Uma dourada, reluzente. A outra negra, pulsante, viva. Uma salva sua irmã, mas condena você ao esquecimento eterno. Outra salva você, mas ela se tornará minha. Minha garganta secou. Meus olhos ardiam. Maeve me olhava, chorando em silêncio. Minha irmã, adormecida nos braços da criatura, parecia tão frágil.
Tão pequena. Minhas mãos tremiam. Meu coração parecia despedaçar a cada batida. O tempo corria. A escolha precisava ser feita. Eu fechei os olhos e me lembrei das noites em que ela segurava minha mão, dos sorrisos inocentes, dos abraços apertados que curavam minhas feridas invisíveis. Eu não poderia deixá-la. Jamais. Respirei fundo e, sem hesitar, corri em direção à porta dourada. O encapuzado gritou algo em uma língua esquecida. O mundo tremeu. A realidade se partiu. Quando atravessei a porta, senti uma dor indescritível, como se meu corpo fosse despedaçado e remontado 1000 vezes. Minhas memórias, minhas dores, minhas vitórias, tudo se dissolvia. Mas no fundo, eu sabia, era o preço, era o pacto final. Acordei em um campo dourado, o sol brilhava, o ar era doce, minha irmã estava ao meu lado, segura, sorrindo. Mas ela não me reconhecia, seus olhos eram estranhos, como se eu fosse apenas uma sombra, uma brisa passageira em sua vida. Maeve se aproximou. Seus olhos carregavam a tristeza que eu já não conseguia sentir. Você cumpriu sua promessa. Ela viverá livre, mas para ela, você nunca existiu. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto e evaporou ao tocar o chão quente. Medalhão rachado agora brilhava com uma luz tênue. Meu último fragmento de alma permanecia preso entre mundos. Eu era um fantasma, preso entre o ontem e o nunca mais. Caminhei para longe, sem olhar para trás, cada passo apagando meus vestígios da história dela. Mas mesmo no esquecimento, mesmo na ausência, eu a amava, com todo o peso de minha alma partida, e em algum canto do universo, talvez um dia, ela sonhasse comigo, sem entender porquê, mas com o coração cheio de uma saudade que não teria nome. E isso seria o suficiente. A escuridão finalmente me acolheu, e com um último sussurro, desapareci. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curte e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.